Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse é o 12º capítulo, 12º vídeo desse capítulo. A melancolia. Você sente às vezes que uma certa tristeza, um desânimo toma conta de você, toma conta do seu coração, toma conta do seu ser? E aí essa tristeza, essa sensação toda te dá uma impressão de que a vida está sem graça, de que tudo é muito preto e branco, cinza, né? Você tem essa sensação por vezes? Então, essa sensação que nos acomete é porque o nosso espírito, ele aspira, né? Ele anseia, ele deseja a felicidade e a liberdade. Mas como o nosso espírito, né? Ele está ligado ao nosso corpo terreno, ao nosso corpo físico, e esse corpo ele lhe serve de prisão. Então, ele se cansa dos esforços em vão que ele faz para isso, né? Que ele faz para escapar dessa prisão. Então, nos traz essa sensação de tristeza, de tentar e não conseguir. E então, vendo, a mesma coisa, né? Quando você tenta fazer alguma coisa, sabe? Quando você quer fazer alguma coisa, que você tenta, se esforça, vai, você não consegue, te dá aquela tristeza, aquele desânimo, né? A mesma coisa acontece aqui. O nosso espírito, né? Ele quer, ele busca, mas como ele está aprisionado, né? Nesse corpo físico, ele acaba se cansando desses esforços. Então, vendo que esses esforços são inúteis, ele cai no desânimo. O que acontece com a gente no dia a dia com outras questões. E aí, com isso, ele faz o corpo sofrer a sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que acaba tomando conta da gente, né? E aí nos deixando infelizes, nos tornando infelizes. Porém, é necessário resistirmos com energia a essas impressões que nos enfraquecem à vontade. Então, eu tenho que ter firmeza ali, ser firme, resistir com energia para que não se abata a minha vontade de continuar essa caminhada, de continuar essa busca pela evolução, essa missão que a gente tem aqui. Essa inspiração, esse anseio por uma vida melhor, elas são inatas do nosso espírito e faz parte de todos os homens de modo geral, homens, mulheres, todas as pessoas aqui. Mas essa aspiração é uma aspiração que a gente não deve buscá-la nesse mundo, né? Já dizia, a felicidade não é desse mundo. Então a gente tem que lembrar sempre que durante a nossa prova aqui na Terra, a gente tem missões a cumprir. Missões essas que não podemos duvidar. Missão que a gente acaba tendo um compromisso, né? Antes de vir, a gente acaba tendo esse compromisso de qual é a missão que vai realizar aqui e tudo mais, seja pela nossa escolha ou não. Então, uma missão de devotamento à família. Os deveres são muitos, né? O cumprimento dos deveres que Deus nos confia são de N situações, né? A família, o trabalho, dinheiro, qual é o tipo de missão que a gente vai ter aqui, qual é o tipo de prova. Então, a gente tem sempre que lembrar disso, que a gente tem essa missão, né? E isso tudo faz parte. Então, às vezes, esse esforço todo dá um certo desânimo, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem uma prova aqui, né? A cumprir, uma missão. E se durante essa prova, né, no cumprimento dessa tarefa, tomar conta da gente, se apoderar da gente, a inquietação, o desânimo, a falta de vontade, a vontade de desistir, necessário se faz
sermos corajosos, sermos fortes e buscar sempre a ajuda do alto, de Deus, da espiritualidade, né, de Jesus, para nos ajudar, porque tem muitos momentos que é fato, a gente não sei se quer é a palavra certa, mas nos passa essa por conta do desânimo, né, da falta de coragem, da falta de força, por essa insistência e tudo mais que o nosso espírito acaba fazendo. Então é necessário a gente se voltar a Deus, se aquietar, se voltar a Deus, à espiritualidade, a Jesus, para nos fortalecer, para buscarmos essa força com a oração, com a meditação. Às vezes o que a gente precisa é só um descanso, não é se acomodar, não é cair na zona de conforto, mas o importante é não desistir. Então, para não desistir, que possamos descansar, buscar a Deus para sairmos disso tudo, nos levantarmos ainda mais fortes, com mais coragem e seguir em frente. Então, enfrentemos com firmeza, força e coragem, pois são de curta duração, né? A gente está aqui um período, é uma passagem, então a duração é curta. E é exatamente a superação, a conclusão dessa prova que vai nos conduzir a pessoas melhores, a essa espiritualidade que tanto quer nos ajudar, está sempre pronta. E é com essa prova, que é de curta duração, né? A gente superando tudo isso, que vai nos conduzir a pessoas, espíritos melhores e que nos conduzirão a lugares melhores também. E lugares desses que não têm acesso a essas amarguras terrenas, a essas aflições terrenas. Então, pessoal, eu sei que é difícil, eu tô aqui, passo pela mesma situação de vocês. Às vezes a minha missão é diferente da sua, mas todos temos. Para mim, de repente, o que você está passando, eu tiraria de letra, mas a minha não. E você também, às vezes você olha para mim, você é fácil, mas exatamente você tem aqui, você precisa, e eu tenho aqui, eu preciso, né? Para minha evolução, para me conduzir a caminhos melhores, né? A gente já viu aqui em outros textos, a felicidade não é desse mundo. Outro dia mesmo, as desgraças, né? Acho que desgraças voluntárias. Quer dizer, às vezes eu acho que uma situação é uma desgraça, o meu esforço é muito difícil e tudo mais. Mas isso é para que lá na frente eu consiga, né, a recompensa. E a mesma coisa. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Esse texto, a melancolia. E tá tudo bem, por vezes, sentirmos e nos deixarmos sentir isso. Faz parte exatamente do aprendizado do espírito. O que eu não posso é me deixar sempre nesse lugar. Sempre com essa melancolia, sempre com essa tristeza. Porque o meu espírito precisa superar isso para ir adiante. Então, lembra, todos temos provas, missões a cumprir. Então, tá difícil? Não desista. Rogue a Deus por força, coragem, ânimo, faça a sua parte, claro, tá bom? Então, que essa mensagem sirva de exemplo para os nossos momentos de tristeza, tá bom? Um abençoado dia para você e um grande abraço para o pessoal do Raimundo, que nos assiste pelo Face, pelo Insta, pelo site, são muitos os meios, né? De nos chegar conteúdos, então que não fiquemos parados, porque exatamente esses conteúdos te ajudam também na força e a coragem que você precisa para dar um up. Eu vou falar aqui rapidinho. Quantas e quantas vezes eu estava desanimada, triste, peguei um livro para ler, uma palestra para assistir, um vídeo, seja lá o que for, e me renovou as energias. Por quê? Porque eu me alimentei de conteúdos bons. E é isso que o nosso espírito precisa, conteúdos bons para afastar essa tristeza e nos trazer alegria, força e coragem necessária para a gente seguir na nossa caminhada. E um grande abraço também para o pessoal que assiste a gente pelo site da Agenda Espírita Brasil. Dá uma olhadinha lá também. São muitos, gente, como eu digo, são muitos conteúdos disponíveis para nós, para o nosso espírito se aperfeiçoar a cada dia
em busca da evolução, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, um beijo no seu coração e muitos beijos de luz e muita gratidão pela oportunidade que Deus, a espiritualidade, o Raimundo, o Centro Raimundo Mariano Dias, a Agenda Espírita Brasil me ofereceu, me permite, né, me descobrir, me conhecer e levar uma palavra para vocês.